Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar, queremos agradecer você por nos esperar, porque a gente atrasou hoje por causa do tratamento que a gente está a fazer, mas felizmente conseguimos chegar em casa a tempo, gravar, e alguns ainda vão conseguir tirar os palpites. Mas quem não conseguir tirar os palpites da madrugada, felizmente terá dois palpites aqui. Não conseguir tirar da madrugada significa que vai ainda conseguir tirar os palpites da noite, isso de amanhã, 16 de maio de 2024. Mas para começar o palpite da madrugada, esse é um palpite imperdível, onde temos jogos hipoteticamente fácil, lembrando, hipoteticamente fácil, porque não existe jogo fácil, não existe código 100% certeiro que garanta a vitória em uma aposta, mas temos aqui jogos muito favoráveis, propensos a entrarem nestes tipos de palpite, onde encontramos aqui às 0h30, Cincinnati contra Atlanta é da Itália. Temos aqui o Cincinnati contra Atlanta United. Estamos a falar do segundo contra o 10º colocado da tabela classificativa da Major League Soccer, isto é, lá na América, onde encontramos um Cincinnati que vem com um histórico de 4 vitórias, 0 empate e 1 derrota. 8 golos marcados e 5 golos sofridos. Vai enfrentar uma Atalanta que vem com um histórico de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 6 golos marcados e 9 golos sofridos. Em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Cincinnati, 3 empates e 0 vitórias para o Atalanta. Em dados complementares, encontramos um Cincinnati que venceu 4 dos últimos 7 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7, teve ambas marcam em 4 dos últimos 5, o Cincinnati marcou o primeiro em 6 dos últimos 8 jogos. Já o Atlanta teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos, teve ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos e Atlanta perdeu em 3 dos últimos 4. Já nos confrontos diretos, Atlanta teve ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos, entre estas duas equipes. Atlanta marcou o primeiro em 4 dos últimos 5. Cincinnati ganhou, empatou 5 dos últimos 5 e teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,75 e uma dinâmica nova. Os IDs não vão ser escritos, agora vão ser falados, e o primeiro número do ID é o número 3. E dito isto, vamos partir para a análise dos palpites do jogo seguinte. Não se esqueçam, pega seu papel e caneta, acompanhe o vídeo, o ID não será escrito, será falado, e o primeiro número do ID é o número 3. Pega a visão, número 3. Dito isso, vamos pular para os palpites do jogo seguinte. Ainda 3 horas da manhã temos Orlando City contra Inter de Miami. Aqui a contar pela 13ª rodada do campeonato da Major League Soccer, a liga lá da América do Norte, onde vemos o Inter de Miami, que ocupa a primeira posição, vai jogar contra o Orlando City, que ocupa a 11ª posição. Vemos então aqui um Orlando City que vem com o histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 9 golos marcados e 9 golos sofridos. Vai enfrentar a Inter de Miami, que tem 5 jogos vencidos, 0 empates, 0 vitórias, 19 golos marcados e 8 golos sofridos. Em confrontos diretos, vemos aqui 2 vitórias para o Orlando City, 1 empate e 2 vitórias para o Inter de Miami, ou então Barcelona sub-40, se preferirem. Dados complementares, vemos aqui um Orlando City que teve ambas marcam em 4 dos últimos 5 jogos. Orlando sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 5 e Orlando não venceu 9 dos últimos 11 jogos e teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Já o nosso Inter de Miami, antes de falarmos do Inter de Miami, queremos lembrar que os IDs
agora não serão inscritos. Estamos a experimentar uma nova dinâmica porque muitos não colocam likes. Pois é, a gente pede, não colocam likes. Então, se vocês não fazem, ou seja, se muitos, porque não são todos, se muitos não fazem o que a gente pede e a gente pede isso mesmo de coração, então não temos por que fazer o que você quer, mas aquilo que é melhor para o canal. Então, agora, os IDs não serão escritos, serão falados. Então, o segundo número do ID é o número 9. Você já pegou a sua caneta. O primeiro número é o 3. O segundo número agora é o número 9. E vai ter que esperar a gente citar todos os 7 números do ID. E o segundo é o 9. Mais uma vez a gente está a dizer. Temos aqui o Inter de Miami, voltando às nossas análises, que teve a mais marca em 12 dos últimos 13 jogos, venceu 4 dos últimos 4 e teve mais de 2 gols e meio em 13 dos últimos 14 jogos. Já em confrontos diretos, o Inter de Miami ganhou e empatou em 4 dos últimos 5, teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos e teve a mais marca em 4 dos últimos 5 jogos também. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,75 e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Às 3 horas, às 0 hora e 30, temos Philadelphia Union contra New York City a contar pela 13ª rodada do campeonato da MLS. Temos aqui o quinto contra o nono colocado da tabela classificativa do campeonato da América do Norte, onde encontramos um Philadelphia que vem com um histórico de 0 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. 9 golos marcados e 12 golos sofridos. Vai enfrentar o New York City, que vem com um histórico de 4 vitórias, 0 empates e 1 derrota. 9 golos marcados e 5 golos sofridos. E confrontos diretos, vemos 5 vitórias para o Philadelphia, 0 empates e 0 vitórias para New York City. Já dissemos, os IDs estarão falados. E o ID, o terceiro ID do nosso palpite de amanhã é o número 6. Então o primeiro é o 3, o segundo o 9 e o terceiro agora o número 6. Vamos a dados complementares, onde encontramos aqui um Philadelphia que teve ambas marcam em 6 dos últimos 7 jogos, sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 5, teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 jogos e perdeu 3 dos últimos 4. Já o New York City teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos e venceu 3 dos últimos 4. E nos confrontos diretos, o Philadelphia venceu 5 dos últimos 5 confrontos entre estas duas equipes, teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos e teve ambas marcam em 5 dos últimos 7 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,75 e pular para as análises dos palpites no jogo seguinte. Deixa aqui a sua opinião nos comentários, diga lá o que está a achar sobre esta nova dinâmica. Lembrando que a gente está a fazer isso porque a gente foi pedindo para deixar os seus likes, porque isso nos ajudava muito a crescer, mas muitos de vocês não faziam, claro. Tem sempre alguns que faziam, são bem agradecidos, deixavam os seus likes e ainda tiravam o seu tempo e deixavam os seus comentários nos nossos vídeos. E nós agradecemos muito para esse tipo de pessoa e de lembrar que ainda vamos voltar com o chat e provavelmente vamos puxar pessoas desse gênero que sabem realmente agradecer para o nosso chat. Não vamos aqui dar muito detalhe, não vamos dar spoiler, mas a ideia é que o chat deverá voltar ainda no início da próxima temporada, ou se calhar bem antes, porque ainda temos o Euro e ainda vamos fazer algumas entradas no Euro. Os campeonatos param, mas o futebol não para. Dito isto, vamos partir para a análise do jogo seguinte. Muito bem, cá estamos nós, 3 horas e 30 da manhã, Portland contra San José. E a 13ª rodada do campeonato da MLS. Ainda temos aqui o 13º contra o 14º colocado da tabela classificativa do campeonato da América do Norte, onde encontramos publicidade. Quem precisa de publicidade? Ok. Onde encontramos aqui um Portland, onde vem com um histórico de 0 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 7 golos marcados e 11 golos sofridos, muitos golos. Vai enfrentar o São José, que vem com histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 10 golos marcados e 11 golos sofridos. Como a gente disse, muitos golos. Confrontos diretos, tivemos 3 vitórias para o Portland, 1 empate e 1 vitória para o São José. Já temos, os IDs serão falados e o número do ID que se segue é o número 5. Aponta aí, número 5, já dissemos, é o 3, o 9
o 6 e agora o número 5 para complementar então os nossos 7 números do ID. E onde é que a gente parou? Ok, vamos em dados complementares para entender melhor esse jogo. Onde encontramos um Portland que não venceu 9 dos últimos 10 jogos, não venceu 9 dos últimos 10. Teve mais de 2 gols e meio em 11 dos últimos 12 e teve ambas marcam em 11 dos últimos 12 também. Já o São José teve ambas marcam em 6 dos últimos 7 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 9 dos últimos 10 jogos e São José sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4 jogos. E nos confrontos diretos o Portland ganhou e empatou em 7 dos últimos 9 jogos entre estas duas equipes. Lembrando que se eu estiver a falar muito rápido é porque estou a tentar despachar esse vídeo para que vocês possam pegar, porque os jogos começam às 0 horas e realmente está um palpite imperdível das madrugadas. Claro que terá também o palpite da noite, mas o palpite da madrugada é um palpite imperdível para faturar um bocado. Então eu estou aqui a despachar um pouco mais para que até 21 horas ou sensivelmente 22 horas a gente possa disponibilizar esse vídeo. E para quem não conseguir pegar o palpite da madrugada de tão bom que está, pedimos já as nossas sinceras desculpas e dizer que ainda terá os jogos da noite, vai poder pegar os jogos da noite, naturalmente também estão muitos bons, estão no normal, só que estes das madrugadas estão acima do normal, estão mesmo top. Para esta partida a gente vai fechar com mais de 1,75 e claro, vamos pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 19 horas chegamos então nos jogos da noite. Para você que não conseguiu pegar os jogos das madrugadas, temos então os jogos da meia-noite, da noite, claro, né? Começam às 19 horas em ponto. Temos aqui Campeonato Saudita, Al Wahda contra Al Riyad, 32ª rodada do Campeonato Saudita, onde encontramos aqui o segundo contra o 12º contra o 13º da tabela classificativa do Campeonato dos Árabes, onde encontramos aqui um Al Wahda que vem com um histórico de uma vitória, um empate e 3 derrotas, 3 golos marcados e 10 golos sofridos. Vai enfrentar o Al Riyad, que vem com um histórico de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, 6 golos marcados e 8 golos sofridos. Confrontos diretos, tivemos uma vitória para o Al Wahda, um empate e 3 vitórias para o Al Riyad. Então, dados complementares, temos aqui um Al Wahda que não venceu 14 dos últimos 16 jogos, é muito critério para entrar nesse jogo. Al Riyad não venceu também em 6 dos últimos 7, teve ambas marcas em 3 dos últimos 4 e em confrontos diretos o Al Riyad ganhou e empatou em 7 dos últimos 8 e o Al Riyad marcou primeiro em 5 dos últimos 5 jogos entre estas duas equipes. Então, para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,75, claro, pular para as análises dos palpites. Ainda às 19 horas temos Al Khalej contra Al Ittihad, a contar pela 32ª rodada do Campeonato Saudita. É o 5º contra o 12º colocado da tabela classificativa do Campeonato dos Árabes, onde encontramos aqui o Al Khalej, que vem com um histórico de 0 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 3 golos marcados apenas e 8 golos sofridos. Vai enfrentar o Al Ittihad, que vem com um histórico de 1 vitória, 0 empate e 4 derrotas, 5 golos marcados e 13 golos sofridos. Em confrontos diretos tivemos nenhuma vitória do Al Khalej, tivemos um empate e 4 vitórias do Al Ittihad. Dados complementares, temos aqui um Al Khalej que perdeu 3 dos últimos 4 e teve menos de 3 gols e meio em 13 dos últimos 15 jogos. Já o Al Ittihad perdeu 5 dos últimos 6 jogos, teve ambas marcam em 6 dos últimos 7 e teve menos de 3 gols e meio em 6 dos últimos 7 jogos. Em confrontos diretos, Al Ittihad venceu 5 dos últimos 6 jogos, Al Ittihad venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 e teve menos de 3 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,75 e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas e 30 temos então Campeonato Espanhol, Almeria contra o Barcelona, o meu Barcelona, deixamos aqui sublinhado, 36ª rodada do mesmo campeonato. Por favor, ok, produção, pode sair, graças. Temos aqui o segundo contra o 20º colocado da tabela classificativa, o Almeria já foi despromovido.
vai enfrentar o meu Barcelona, que está aqui a tentar consolidar o segundo lugar, aproveitando que o Girona perdeu contra o Raio Vallecano. Vemos aqui um Almeria que vem com histórico de apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, marcou 7 golos e sofreu 10 nos últimos 5 jogos. Vai enfrentar um Barcelona que vem com histórico de 2 vitórias, 0 empates e 3 derrotas, 13 golos, 12 golos marcados e 13 golos sofridos nos últimos 5 jogos, e em confrontos diretos tivemos uma vitória do Almeria, 0 empate e 4 vitórias do Barcelona. Para esta partida, para o número seguinte, nós não nos esquecemos. O número seguinte do ID é o número 4. A seguir o número 5, temos o número 4 e vamos em dados complementares, onde encontramos o Almeria, que teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 jogos. A Almeria perdeu 3 dos últimos 4. Já o Barcelona teve mais de 3 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos. Teve ambas marcam em 4 dos últimos 5. O Barcelona marcou primeiro em 7 dos últimos 18. 10 a 7 dos últimos 18 jogos, a 6 que está certo. Em confrontos diretos, o Barcelona venceu 9 dos últimos 10 jogos e o Barcelona marcou o primeiro em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em Barcelona ganha ou empata e pularmos então assim em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 16 de maio de 2024. Para resumir, temos então 3 horas da manhã Cincinnati e Atlanta, 3 horas da manhã ainda e 30 temos Orlando City contra Inter de Miami, Filadélfia contra New York City e às 3 horas temos Portland contra São José. Em resumo, nenhum desses jogos pode ter apenas um gol e a gente vence naturalmente. Desde que não tenha um gol, pode ter vários golos, pode ter nenhum, mas não pode ter apenas um. Este é o palpite das madrugadas, então você que não conseguiu chegar a tempo de pegar este palpite, pedimos as nossas sinceras desculpas, pode simplesmente pegar os palpites das 19 horas, temos 2 jogos às 19 e um jogo às 20 horas e dá também uma boa odd. E já agora, o nosso número, o 6º número do ID é exatamente o número 6 e o último estará no final naturalmente. Da nossa parte é tudo, vemo-nos amanhã para mais um dia de análise. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.